Olá, aqui quem fala é o professor Nelson Rocha. Eu sou arquiteto e urbanista, sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais e sou arquiteto responsável pelo escritório Sertão Arquitetura, que é localizado na cidade de Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Esse manual que eu vou apresentar para você é um manual prático para o uso do método de GTD. O método GTD é um método de organização e produtividade pessoal criado por David Allen. O objetivo principal é esvaziar sua mente para aliviar todo o estresse acumulado devido à quantidade de informações que sua mente absorve durante a sua rotina. Ele ensina como agir para cumprir as tarefas do dia a dia de forma eficaz, com o mínimo de tensão e elevando sua produtividade de forma significativa, além de se planejar para os projetos mais ambiciosos. O David, inclusive, ele cita que a sua mente ela precisa estar cristalina como a água, para que, dessa forma, sobre tempo e energia para que sua mente trabalhar em prol da criatividade e não simplesmente ficar pensando em cumprir tarefas, né, que poderiam estar já organizadas sem causar todo esse transtorno. Após colocar o método em prática, a sensação que você terá é de alívio, leveza e tranquilidade, pois saberá que todas as suas ações estão sob controle e em segurança, quando usamos o sistema de arquivamento seguro. Entenderemos isso melhor mais à frente. Caso tenha interesse em conhecer o método por completo, ele está descrito em seu livro, A Arte de Fazer Acontecer. Vou mostrar aqui agora para vocês o site do David, né? Que vocês vão poder conhecer melhor o trabalho dele. E aqui é o site da Amazon mostrando o livro dele já na versão em português, tá? No preço de R$ 21,24. Retornando agora ao nosso material, eu vou explicar de forma mais objetiva para vocês, vou tentar ser o mais breve possível, sobre como funciona o método. O método ele é dividido em fases. A primeira fase é a fase de coleta, onde você vai coletar todos os dados, inclusive dados que você já tem anotado em outros lugares. Você vai fazer um trabalho assim, de captura de todas as informações que precisam, que necessitam de algum tipo de ação, tá? Ou algum compromisso que você tem. Tudo você vai coletar. Depois passa por um processo, pela fase de processamento, tá? Que você vai organizar essas tarefas, né? Futuramente. Então, depois vem a fase de organização, depois de revisar as tarefas, que é um trabalho diário que tem que ser feito, e aí sim você vai fazer as tarefas, tá? Quando você chegar nessa fase aqui, você vai perceber que pelo fato de já ter processado, organizado e revisado todas as tarefas, você simplesmente vai agir, você não tem que parar mais para pensar antes de agir e fazer qualquer tarefa, porque ela já está muito bem definida, você já sabe exatamente o que é para fazer, então você simplesmente faz. Esse aqui é o processo, tá? É um processo base para aplicar o método GTD. Porém, o método GTD ele pode ser aplicado de diversas formas. Você pode utilizar arquivamento simples de tarefas, simples e físico, né? Através de papel, arquivos, pastas, né? Ou você pode utilizar aplicativos, né? Que inclusive é o que eu vou citar aqui como o ideal hoje em dia, né? Eu vou citar inclusive o nome do aplicativo, vou ensinar a usar ele de uma forma mais básica, aconselho inclusive que busque informação nos sites de como utilizar o aplicativo, porque ele dá outras opções que não é somente essa de organização de tarefas com base no método GTD. Esse aplicativo que eu vou citar, ele também dá a possibilidade de gestão de equipes, tá? Então eu acho que é interessante vocês aprofundarem aí nesse conhecimento do aplicativo. Voltando ao método GTD, a gente precisa primeiro fazer a parte de coleta, né? Que é a nossa fase de coleta de dados. Então, coleta de dados, né? Nós vamos chamar de coisas aqui, esses dados estão em coisas. Você precisa listar tudo isso. Então, primeiro passo, para começar a implementar o GTD, listar num arquivo aí, um programa aí, né, de edição de texto, software de edição de texto de preferência. Vocês vão listar todas as atividades, compromissos, relatórios, comunicados, e-mails, tudo vocês vão precisar
capturar, né? A palavra é essa, capturar e anotar no seu software aí de edição de texto, né? Depois de feito todo esse trabalho de coleta, que inclusive pode demorar aí de 30 minutos a 2 dias, 3 dias, dependendo da quantidade de informações que a pessoa tem, tá? Vocês vão simplesmente coletar e deixar nessa caixa de entrada. Tá? Caixa de entrada, vamos imaginar que se fosse física, seria uma caixinha ali de papelão que estivesse dentro da mesa, você ia jogando dentro dela ali todas essas fichas, né, já escritas, para cada tarefa uma ficha separada. Mas como a gente está falando de um arquivo de Word, de um editor de texto qualquer, você vai simplesmente anotar tudo isso dentro desse arquivo e salvar ele no computador. É como se ali fosse sua caixa de entrada por enquanto. Por enquanto, por quê? Porque na próxima fase aqui do manual eu vou ensinar para você como utilizar e aplicar esse método com uma plataforma mesmo, né? De arquivamento em nuvem e de organização já de tarefas. Então vai ficar mais fácil copiar esses arquivos, essas informações do editor de texto já diretamente para essa plataforma. Então, depois de salvo tudo na caixa de entrada, a gente vai partir para a fase de processar essas informações. Então, como é que nós vamos fazer isso? Para a fase de processamento de informações, você precisa fazer duas perguntas, né? Cada uma dessas informações precisa de alguma ação? Se não precisar de nenhuma ação, você vai fazer outra pergunta. É algo que realmente me interessa? Ou é algo que eu acabei colocando na caixa de entrada, mas eu vi que eu nem precisava perder meu tempo com essa informação, não me interessa. Então, se não me interessa, eu vou eliminar. Então, eu posso jogar no lixo ali e nunca mais eu vou saber disso aqui, tá? Não quero mais saber dessa informação. Joguei no lixo, apaguei ela do sistema. E se a informação eu não quiser excluir, mas eu preciso armazená-la para que um dia eu volte a acessá-la. Imagina que é um site com alguma informação muito interessante, um produto, alguma coisa que eu tenho curiosidade de saber e um dia eu quero ver. Ou então é um vídeo que eu quero assistir e algum amigo me indicou esse vídeo ou esse filme e eu não sei que dia que eu vou assistir, mas eu quero armazenar essa informação lá para que um dia eu possa assistir esse filme. Eu vou deixar nessa lista aí, né, vamos chamar assim, de talvez ou algum dia. Porque aí o dia que eu for acessar essa lista e verificar ali essas informações anotadas ali, né, no meu processo de revisão, eu posso realocá-la e conseguir deixar com a data prevista para eu fazer. Já outro tipo de informação já fica enquadrados na pasta de referência, tá? No meu arquivo ou referência. Que tipo de informação é essa? Informações mais importantes, mas que eu também não preciso de ter uma ação imediata e também não tem data definida. Então, é uma informação que vai ficar arquivada em referência. Que informação é essa? Por exemplo, estou lá navegando na internet e me deparo com um fornecedor de um produto novo do mercado que tem a ver com o meu mercado e eu gostaria de arquivar aquela informação porque mais cedo ou mais tarde eu vou precisar do e-mail dessa pessoa ou do site para evitar de eu procurar na internet de novo, eu já tenho essa referência lá arquivada. Então eu simplesmente arquivo aqui. Mas lembrando que nenhuma das três demanda ação para atividade, né, em específico aqui. Agora, da caixa de entrada, as informações estão aqui. Todas aqui que não demandam ação, eu já organizei. Sobraram as que demandam ação. Das que demandam ação, eu tenho que fazer uma pergunta. Essa informação que está aqui, que demanda ação, ela precisa ser feita em vários passos ou não? Se ela precisa ser feita em vários passos, ela deixa de ser simplesmente uma tarefa, ela é um projeto, tá? Então, se é um projeto, ela precisa de um planejamento. Então, como é que funciona isso? Imagina que eu quero fazer uma viagem. Mas para fazer uma viagem não é simplesmente eu anotar, vou fazer uma viagem e está tudo certo. Não, eu preciso separar essa informação em informações menores, eu preciso planejar. Dividir em ações menores com prazos definidos, né? Metas definidas, para que o meu projeto maior, que é a viagem, aconteça, né?
Então, se eu quero fazer uma viagem, o que eu tenho que fazer? Primeiro definir um local, é uma atividade que eu já tenho que fazer. Eu tenho que saber a data, eu tenho que saber com qual companhia que eu vou viajar, qual o tipo de locomoção, e tudo isso eu vou dividindo ali, tomando aquilo como ações. Tá? Então, feito isso, eu tenho lá listado qual é o meu projeto e esse planejamento volta para a minha linha aqui, junto com as outras atividades que demandam ação, para ser organizado aqui no meu sistema. Então, depois da fase de processar, vem a fase de organizar. Como é que funciona essa fase de organização? Primeiro, a gente tem que saber se a tarefa que está vindo da caixa de entrada leva menos que 2 minutos para ser feita. Se ela levar menos que 2 minutos para ser feita, você não vai nem organizar ela em lugar nenhum. Você simplesmente vai fazer naquele momento, exatamente naquele momento. Então você já separa todas que precisam ser feitas, que podem ser feitas em menos de 2 minutos. Aí você já faz na hora, tá? Isso é para você ganhar produtividade. Tá bom, é mais que 2 minutos, então não faz na hora, você vai organizar ela. Então, como é que a gente pode organizar? Primeiro, qual a possibilidade que a gente tem de delegar? Essa tarefa pode ser para outra pessoa fazer? Isso é ganho de produtividade, então vamos delegar. Se pode ser delegada, você já define para quem, né? Deixa lá numa lista chamada aguardando, e essa lista aí você vai ter que definir lá qual a pessoa que você vai delegar essa tarefa. Tá? E ficar sempre acompanhando para que essa tarefa não fique também lá esquecida, né? Nessa lista de aguardando. Depois você vai fazer o seguinte: se ela não é para ser delegada e não é com menos de 2 minutos, né? Ela vai ser uma tarefa para eu fazer, então ela é minha. Se ela é minha, o que eu tenho que ver? Ela é uma tarefa com data definida ou não? Se ela for com data definida, toda tarefa com data é um compromisso, é uma reunião. Então ela vai direto para o calendário. Você não vai nem colocar ela no seu sistema de armazenamento não, do GTD. Tá? Então coloca lá já no calendário com a data certinha. Eu aconselho inclusive o aplicativo do Google, o Google Calendário lá, que eu acho que é interessante, que já sincroniza também com o navegador lá, né? Você acessa o calendário via web, então fica tudo organizado e sincronizado. Eu acho bem interessante. Então, tem data definida, atividade, se for, por exemplo, ir ao dentista, já coloca lá no calendário e deixa marcado, tá? Tarefa, gente, coisa para ser feita durante o dia, aquela listinha de tarefas que nós vamos organizar aqui nessas ações, nas nossas listas, pastas, elas não devem ter data definida, nem horário, tá? Por que isso? Ao contrário do que muitos pregam, né? Inclusive aqueles softwares lá de project, essas coisas, que te dão ali uma programação do que tem que ser feito, qual o prazo, se tem alguma tarefa que depende de outra para acontecer e tudo, não funcionam de uma forma assim, tão efetiva, né? Isso de acordo com a teoria do David Allen. Por quê? Porque às vezes você é pego durante o dia por imprevistos. Então se está marcado ali que você vai fazer uma tarefa de 8 da manhã até as 9h30, e aí você chega e começa a fazer essa tarefa. Quando dá 8h30, você é pego por uma situação lá de surpresa, que você precisa parar o que você está fazendo para fazer essa situação surpresa lá, e, né, que é uma urgência. E aí, na hora que você volta, o prazo que era para 9h30, você já não consegue cumprir mais. Só que 9h45 você tinha uma reunião marcada lá no seu calendário. E aí você já também não consegue mais terminar aquela ação que era de 8 às 9h30, porque 9h45 já tem uma reunião, né? E aí como é que faz? Ou você vai deixar de ir na reunião, ou você vai deixar de fazer a tarefa no prazo que você estava determinado. Mas e se essa tarefa fosse, por exemplo, para suprir alguma coisa que tivesse que apresentar na reunião? Pensa só o problema que a gente ia ter. Então, gente, tarefas, elas são para ser feitas, tá? Tem que ter a organização de quais que você vai fazer durante aquele dia, então tarefas do dia, tá? E tem também que ter uma organização do que é tarefa urgente, né? E tudo isso sendo acompanhado pelos compromissos que não podem ser alterados, que é do calendário, que são as prioridades. É uma marcação da reunião, é um dentista, tá? É um voo que você tem que pegar, que não tem como mudar o horário. Agora, tarefa não. Se a tarefa que está aqui ela não for urgente, se ela não for classificada como urgente, você pode mudar ela
Então, assim, ela era de 8 às 9h30, mas ela não é urgente porque ela não está em função aqui, não vai suprir nada para reunião, não é nada para um cliente que está com horário marcado, né? Porque até porque se tivesse horário marcado, ela ia ter que estar no calendário, né? Entrega lá da tarefa para tal hora, ia ter um calendário. Mas como não tem, é uma tarefa que você pode fazer no decorrer do dia, mas precisa ser feita aquele dia. Então você pode deixar para fazer mais tarde. Tá? Então vamos agora entender como é que a gente vai usar a plataforma, né, para aplicar esse método aí, né, de uma forma mais eficaz, né, e mais fácil de lidar, né? Então, pessoal, a plataforma que a gente vai utilizar aqui é uma plataforma muito interessante. O nome dela é Trello.com. Ela é uma plataforma que organiza as tarefas em formatos de listas. E dentro das listas temos aqui cartões. Cada cartão a gente consegue adicionar membros, como para a gente delegar funções, etiquetas para a gente categorizar as atividades de acordo com o local que elas vão ser feitas, ou se é de acordo com alguma pessoa, né? Por exemplo, se eu tenho que resolver alguma coisa na farmácia, todas as etiquetas que tiverem com etiqueta todas as atividades que tiverem com etiqueta farmácia, eu vou conseguir fazer uma pesquisa. A hora que eu chegar na farmácia, eu digito farmácia, eu sei que tudo que eu tenho que resolver na farmácia está ali, né? Ou então, se eu encontrar com um amigo na rua e eu já anotei no meu sistema lá algumas coisas que eu quero resolver com ele, eu não preciso ficar lembrando o que eu tenho para resolver com ele. Eu apenas digito o nome dele no sistema e o sistema já vai me dar todas as tarefas que eu preciso resolver com aquela pessoa. Então a eficiência está nisso aí. Tá? Temos também aqui checklist, a gente consegue adicionar uma nota e colocar várias coisas para a gente resolver, data de entrega e anexar arquivos. Anexar arquivos, a gente anexa aí arquivos de Google Drive, arquivos do próprio computador, outras nuvens também, como Dropbox, o próprio OneDrive e Box também. E temos aqui checklist e atividade. Checklist a gente vai completando o checklist, ele vai completando a barrinha aqui pra gente. E atividade, os membros do quadro, as pessoas que nos ajudam a completar aquela tarefa, caso ela seja delegada, ou a gente mesmo precisar falar alguma coisa a respeito, a gente vai comentando aqui embaixo e tudo isso vai ficando registrado como uma forma de histórico. Outra grande vantagem é que os aplicativos são para computadores, celulares, tablets, então tanto para Apple quanto para Android. É interessante. Aqui vem a parte de Power Apps, que foi liberado recentemente, antes só tinha para a versão paga, que são alguns aplicativos que eles oferecem, que aí facilitam o uso. Depois é interessante vocês aprofundarem nesse assunto aqui. Isso aqui é para mostrar o tanto que a empresa, o Trello, né, é um software de qualidade, que as grandes gigantes aí do mercado utilizam ela para poder gerenciar seus projetos aí, né? Aqui é o Trello Business Class, que já é para uma versão paga, mais caro, eu não aconselho tanto não. Aqui é o mascote do Trello, né? E aqui é um huskyzinho siberiano, vocês vão ver ele de vez em quando aí rodando pelo Trello aí, tá? Então, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar em cadastre-se no Trello, é grátis, né? É excelente o aplicativo. Só tomem cuidado na hora de gerar seus quadros aí, porque eles precisam ficar na opção privada, a maioria já fica, mas só confiram isso, tá? Vocês vão ver também mais na frente aí. Vocês vão colocar aqui para criar uma conta um nome, um e-mail qualquer, de qualquer e-mail, não precisa ser Gmail, e a senha. Ou então, se você já tiver Gmail, você cadastra aqui, né, com a conta do Google, ele vai te pedir ali a conta, você entra e pede para cadastrar, tá? No meu caso aqui já está cadastrado, vocês vão ver aí como é que funciona na hora que abre a página inicial, ok? Pessoal, nesse painel de entrada, a gente tem informação aqui de quadro de boas-vindas que ele explica como que funciona o Trello de uma forma mais objetiva. Eu aconselho que vocês, antes de começarem a aplicar já o método GTD no Trello, pesquisem um pouco no YouTube sobre como utilizar a ferramenta Trello. Ela é muito simples, tá? Muito tranquila de mexer, de aprender, mas eu acredito que tem vídeos lá até muito bem elaborados, tá? Que vão ajudar vocês aí a entender melhor como funciona a ferramenta. Vou até fazer um teste aqui e vou procurar um vídeo desse para vocês verem como é tranquilo, tá? Vou abrir o YouTube aqui, vou colocar lá Trello 2016
tá aqui, ó, como utilizar o Trello 2016. Esse primeiro aqui já funciona muito bem, tá? É um vídeo muito prático, bem objetivo também, vai ensinar muito bem aí para vocês como utilizar a ferramenta. Tá? E tem outros vários também que eu aconselho vocês a acompanharem aí, né, no YouTube, ok? Então voltando agora para o nosso método GTD aplicado ao Trello, como é que funciona? Eu vou criar um quadro, que dentro desse quadro, um quadro chamado GTD, eu vou adicionar as minhas listas, que é onde vai estar cada tarefa que eu devo fazer. A primeira lista que eu tenho que fazer, lembrando lá do nosso padrão GTD, é a caixa de entrada, que é onde eu vou alocar todas as minhas informações. Tá? Caixa de entrada. Depois da caixa de entrada, eu tenho uma outra lista que eu tenho que criar, que é a minha lista de ações, na verdade. Eu vou deixar ela aqui já como a lista de tarefas do dia. Vocês vão entender isso melhor na hora que eu começar a explicar como organizar as tarefas nessas listas, tá? Eu tenho aqui uma outra lista, que é a lista de urgente. Tem uma outra aqui que é a lista de ações próximas. Temos também a lista de projetos, a lista de talvez / algum dia e também a lista de arquivadas / referências. Pessoal, com essas listas aqui, eu consigo agora fazer a minha organização de acordo com o método David Allen. Como é que funciona isso? Eu vou pegar aquela minha lista lá do Word e vou transferir para cá, uma por uma, em formato de cartão. Tá? Então, por exemplo, eu preciso ir na loja de sapatos, né? Ou comprar sapatos, alguma coisa assim. Eu preciso também comprar remédio. Eu preciso também comprar shampoo, por exemplo. Preciso cortar o cabelo. E preciso também ler o livro para aula de segunda-feira próxima. Preciso também ligar para minha mãe. Preciso aprender inglês. Preciso conversar com meu irmão sobre uma proposta de negócios. Pessoal, deu para entender que aqui nós vamos organizar todas as nossas... Vamos esvaziar a nossa cabeça, literalmente, com todas as coisas que a gente precisa fazer, tá? Então, pessoal, feito isso, a gente vai ver que a gente pode classificar essas informações de acordo com o método do David Allen, esse método aqui. Fazendo tudo aquilo que eu ensinei, a gente pode classificar elas lá. Vamos organizar elas aqui agora. Por exemplo, comprar remédio. Talvez eu tenha que fazer isso amanhã, né? Imagina que eu estou organizando isso
no horário da noite de uma segunda-feira. Então amanhã é terça, eu já sei que amanhã eu tenho que comprar esse remédio, mas não tem hora definida. Ir à loja de sapatos é amanhã? Não, talvez não precise fazer isso por agora. Então eu vou colocar como tarefas próximas, tá bom? Cortar o cabelo também não precisa ser amanhã, eu vou colocar como tarefas próximas. Ligar para minha mãe, eu quero ligar amanhã, eu preciso resolver isso amanhã. Ok. Comprar shampoo, tá, vou colocar aqui amanhã também. Ler um livro para a próxima segunda-feira. Pessoal, se tem data definida, eu aconselho que vocês coloquem já no calendário de vocês. No meu caso aqui, eu já tenho o calendário do Google aqui, que a minha agenda, né, que ela já fica aqui de fácil acesso no meu navegador. Então eu consigo organizar aqui as minhas tarefas de acordo com as datas. Tá? Nesse caso, se não tem data definida, é para a próxima aula, mas eu posso ler essa semana e tudo, eu coloco aqui com tarefas, ações próximas, porque todo dia à noite eu vou ter que revisar todo o meu quadro e ver qual tarefa que eu consigo realocar para tarefas do dia. Então vamos supor, se é para segunda-feira próxima, e hoje é segunda-feira, então eu tenho aí 7 dias para poder ler isso aqui. Então, se eu já sei que eu tenho que começar amanhã, eu já puxo ela aqui e coloco que é para amanhã. Se não, eu deixo ela aqui. Quando for à noite da terça-feira, eu vou pegar essa tarefa e vou colocar aqui, para que na quarta, quando eu olhar as tarefas do dia para eu fazer, ela vai estar lá para eu fazer. Tá? Então, por enquanto, eu deixo ela como ações próximas. Eu preciso aprender inglês. Preciso aprender inglês é uma ação. Eu consigo. Vamos voltar lá no nosso modelo aqui do GTD. Tá? Então eu tenho lá. Preciso aprender inglês. Aí eu venho e pergunto. Demanda ação? Não. Não é não. Na verdade é sim. Então se demanda ação, eu tenho que saber se é uma tarefa que eu já faço logo. Tá? Se é rápido e breve, né? Quanto possível, ou se precisa ser dividida em vários passos. No caso de aprender inglês, ela precisa ser dividida em vários passos, porque não é simplesmente falar, eu vou aprender inglês e amanhã eu já aprendo inglês. Eu preciso me programar para isso, então trata-se de um projeto. Se é um projeto, o que eu vou fazer? Colocar aqui, aprender inglês, e daqui eu vou demandar ações para que esse projeto seja feito. Tá? E como é que funciona isso aqui no Trello? Cada cartãozinho desse aqui, que foi criado em uma lista, você consegue abrir ele e adicionar informações, como vocês viram lá no início. Então aqui, ó, eu vou clicar e aqui eu vou adicionar o meu checklist. Clico aqui e adiciono. No meu checklist eu vou colocar, por exemplo, procurar escola de inglês. Adiciono. Vou colocar aqui também estudar inglês com meu irmão todos os dias, tá? E assim eu vou criando o meu checklist para que daqui tanto tempo eu consiga já estar sabendo inglês. Então aqui, ó, eu posso colocar inclusive, como é um projeto, ele tem que ter data definida para terminar. Eu posso colocar aqui data de entrega e colocar, ó, que daqui um ano, tá? Eu vou colocar aqui 2017, daqui um ano, lá para o dia 23 aqui, eu vou estar aprendendo a falar, eu já vou estar sabendo falar inglês. Então eu tenho a data de término para isso aqui, tá? E aí, na medida que eu for escolhendo, resolvendo, eu vou marcando. Só que eu não vou marcar isso aqui simplesmente olhando para esse checklist. Esse checklist ele vai servir para vai servir para poder abastecer as minhas informações aqui, ó, no meu GTD. Então, por exemplo, eu vou vir aqui no meu projeto, vou fechar aqui, tem um projeto, aprender inglês. Qual a próxima ação que eu preciso fazer aqui? Procurar a escola de inglês. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, que seja na caixa de entrada ou em outra, se eu já puder já classificar para amanhã, por exemplo, ou ações próximas, né? Eu já coloco. Então, escolher, eu aconselho até copiar, assim, ó, vem aqui, copia, ó, copiar, Ctrl+C, salva,
fecha ele e vem e adiciona aqui, ó, Ctrl V. Então, eu já tenho aquela ação do meu projeto nas minhas tarefas do dia aqui de amanhã. Então, amanhã eu já tenho que procurar uma escola de inglês, porque quando eu achar, eu vou colocar essa tarefa aqui como excluída, já vou acabar com ela, arquivar e excluir, e vou colocar aqui no meu projeto como completa. Tá? Por quê? Porque eu já fiz a tarefa e como ela faz parte de um projeto, eu já concluí aqui e vou passar para a próxima. Né? Então, voltando agora, já que entendemos como é que funcionam os projetos, eles vão ficando ali até que o dia que eu posso vir aqui também e mandar arquivar e excluir ele. O próximo, preciso conversar com meu irmão sobre uma proposta de negócio. Vou colocar aqui, ó, que é talvez um dia. Eu não estou ainda com pressa, eu acho que isso aí pode ficar para depois, eu deixo aqui em talvez um dia. Né? Eu estava lá navegando na internet e achei lá um site de materiais elétricos que me chamou bastante atenção. Nessa nota eu vou vir e colocar lá o site www. Aí eu vou escrever qualquer coisa aqui. Deixei lá salvo, site de materiais elétricos. Só que isso aqui é uma referência técnica que eu preciso deixar aqui, ó, em referências. Porque o dia que eu precisar de qualquer coisa do tipo, eu vou vir e vou pesquisar aqui, ó. Qual que é... Eu vou falar assim, eu lembro que eu achei um site de materiais elétricos. Tá lá em referências. Aqui vai estar cheio de coisas que são referências que vocês vão precisar. Você vai vir aqui e vai pesquisar, ó, elétricos. Aí ele já vai mostrar para você a nota dos materiais elétricos, né, que você achou o site lá. Por algum motivo não achou aqui, mas ele deve achar elétricos. Talvez é porque ele não atualizou ainda. Site... Olha lá, site de materiais elétricos. Então, você pode pesquisar suas notas aqui por cima, que fica mais fácil do que você vir e ficar procurando na lista. Então, você já ganha uma agilidade aí. Então, você fala, eu lembro de um site que eu vi, você digita site aqui, ele já vai aparecer, você clica aqui, ele já abre a nota para você, é só pegar o endereço do site e acessar. Isso como referência, tá? Está lá arquivado, guardado, entendido? Então, eu tenho aqui também como classificar essas notas. O que eu vou fazer para classificar essas notas? Tem uma técnica que o David utiliza, que é bem interessante nesse método GTD, que ele fala o seguinte: se eu tiver na rua, eu tenho que ter uma forma de encontrar todas as notas que eu vou resolver na rua, tá? Ou então, se eu estiver numa farmácia, eu vou ter que achar facilmente todas as notas que eu tenho para resolver as coisas, né, na farmácia. Então, por exemplo, comprar remédio e comprar shampoo não dá para ser numa farmácia? Então, ótimo. Eu posso vir aqui, clico aqui. Quando eu já estiver organizando minhas tarefas, eu já tenho que classificá-las por etiquetas. Aqui no Trello já vem umas etiquetas aqui, vocês vão ver quando vocês estudarem um pouco o Trello aí, que elas são etiquetas básicas aqui do Trello, já com essas cores já pré-definidas. Você pode criar novas etiquetas, tá? Por exemplo, farmácia. No método GTD, vocês vão ter duas classificações aí. Uma para lugares e outra para pessoas. Então vamos colocar lugares com a cor cinza, por exemplo. Farmácia, padaria, cinza também. Vou chamar aqui faculdade, cinza também. Estou criando notas, estou criando etiquetas para lugares. Vou tirar isso aqui. Então, agora ó, eu tenho que saber também onde que eu vou comprar esse remédio. Então, vou lá em etiquetas e vou falar, vou comprar na farmácia. Marquei lá, ela ficou com a etiquetinha cinza. Shampoo. Onde que eu vou comprar shampoo? Na farmácia. Beleza. Ligar para minha mãe. Demanda o nome de uma pessoa. Então lembra que eu falei que as etiquetas vão classificar lugares ou pessoas? Então eu vou colocar aqui, ó, mãe, vou mandar criar e vou colocar aqui. Pessoas vai ficar, por exemplo, vermelho. Né? Essas outras que não tem nome, vocês podem excluir para facilitar aqui
a organização, tá? Vamos deixar aí só mesmo as que são para pessoas e lugares. Eu posso colocar aqui pai. Posso colocar aqui João, que é meu amigo. Posso colocar aqui Maria, que é minha amiga. Pode colocar sobrenome também para facilitar, tá? Então, essa nota de ligar para minha mãe, ela é referente à minha mãe. Então, vou marcar aqui. Por que a gente classifica assim? Vamos supor que eu tô na rua e eu enxergo uma farmácia. Aí eu falo, pô, eu vou entrar nessa farmácia porque eu tenho que comprar um negócio. Só que eu tô lembrando que eu só tenho que comprar o remédio, mas não tô lembrando que eu tenho que comprar o shampoo. Aí eu venho aqui, coloco o símbolo aqui de hashtag e escrevo farmácia. Quando eu fizer isso, o hashtag ele pesquisa todas as etiquetas. Então ele já vai listar para mim aqui, ó, comprar shampoo e comprar remédio, que é na farmácia, que é onde eu estou. Então isso já facilita. Eu vou estar com o celular na mão, que tem um aplicativo que funciona igualzinho a essa interface que está aqui. Eu simplesmente vou digitar no celular hashtag farmácia, ele vai me mostrar todas as coisas que eu tenho para fazer naquela farmácia. Feito isso, eu vou simplesmente depois arquivar cada nota, porque eu já fiz, arquivar ou excluir, tá? Eu venho aqui em arquivar, aí vem lá, hashtag farmácia. No celular fica até melhor, porque já fica tudo listado numa lista maior, eu consigo acessar uma por uma. Melhor do que aqui mostra assim, eu tenho que entrar em uma e depois acessar uma, depois acessar outra. Vamos lá. Pronto. Então eu já resolvi na farmácia essas duas e mandei arquivar elas. Já resolvi já. Pronto. O que restou para eu resolver durante o dia? Ligar para minha mãe. Só que vamos supor que além de ligar para ela, eu tenho que comprar um sabonete para minha mãe. E estava aqui já feito para eu fazer, eu já tinha entrado pela caixa de entrada, eu já tinha realocado um dia antes para tarefas do dia, e aí eu fui e deixei aqui nas etiquetas que era para minha mãe e que era na farmácia. Aí eu não estava lembrando disso. Na hora que eu liguei, ligar para minha mãe, eu fui lá, olhar aqui, ó, mãe, né? Então, o que eu tenho para fazer com a minha mãe ou para a minha mãe? Vai aparecer ali. Então vai aparecer, opa, tem que atualizar a página. De vez em quando tem que atualizar, pessoal, porque ele demora um pouquinho, mas é coisa rápida, assim, não é muito não. Mãe. Aí ele já apareceu aqui pra mim, as duas coisas que eu tenho pra resolver com minha mãe. Só que uma delas é com minha mãe, mas eu tenho que resolver aonde? Na farmácia. Então, olha lá, na farmácia, eu consigo linkar pessoas com lugares. Às vezes eu tenho coisas para resolver que são com pessoas, que eu estou passando na rua, eu encontro uma pessoa, um amigo meu, eu pego o celular na mesma hora, digito hashtag o nome da pessoa. Se eu tiver alguma coisa para resolver com essa pessoa, na hora já vai aparecer ali as etiquetas que são para eu resolver com aquela pessoa. Talvez a etiqueta não está nem aqui em tarefas do dia, talvez ela está lá em ações próximas, ou talvez um dia, tá? Vamos supor que eu tô meu irmão, tô passando na rua e vejo meu irmão. Se eu já tivesse com a etiqueta aqui de irmão pronta, né? Irmão. Se eu já tivesse com ela pronta aqui, seria mais fácil, porque eu estaria lá na rua caminhando, comprando lá o sabonete com minha mãe, e eu encontrei com meu irmão. Eu digito hashtag irmão. Tem que esperar atualizar aqui primeiro, porque eu acabei de colocar a nota. Aí eu falo, eu encontrei com meu irmão, olha lá, digitei hashtag irmão, ele já falou, preciso conversar com meu irmão. Então eu já falo com ele na mesma hora, espera um pouquinho, preciso conversar com você. Tá? Então você vai se organizar, todas as suas tarefas, elas precisam ter as etiquetas. Tá? Todas. Aqui, loja de sapato, então eu vou colocar aqui, etiqueta. Opa, etiqueta. Sapataria, ou colocar um nome específico da loja que vocês acharem melhor. Como é lugar, eu vou pôr na cor cinza para facilitar aqui, tá? Então pronto. Eu tenho que cortar o cabelo, então
etiqueta, salão ou barbearia, ou o nome que você achar melhor aí. Como é lugar, eu vou colocar cinza. Preciso ler um livro para a aula de segunda-feira próxima. Tem algumas coisas, pessoal, que independe do lugar. Eu posso ler um livro, por exemplo, em casa, posso ler na faculdade, posso ler, né, em qualquer lugar. Então, é legal vocês criarem uma etiqueta para lugar, ou seja, ela vai ter a cor cinza aqui, mas não tem nada escrito, tá? Então é só criar aqui, não tem nada, lugar, qualquer lugar, tá? Ou então vocês, para ajudar na referência, vocês vão colocar na etiqueta aqui, vocês vão colocar que o nome dela é qualquer lugar, tá? Então pronto, em qualquer lugar que eu vou ler esse livro. Então se eu tiver em qualquer lugar que não seja farmácia, padaria, essas coisas, e eu falar assim, eu podia ver o que eu posso fazer aqui, que eu tô à toa. Tô num lugar aqui que eu não tenho outra coisa para fazer, tô aguardando uma fila. Então eu coloco lá, ó, hashtag qualquer lugar. Aí vai aparecer aqui, ó, ler um livro para aula. Então ótimo, então eu vou ler o livro enquanto eu aguardo. Então deu para entender que todas as minhas tarefas precisam estar categorizadas ou com pessoas ou com lugares. E aí dentro de cada nota eu consigo adicionar uma descrição do que é para fazer nessa nota. Tá? Não é só o nome. O primeiro nome aqui tem que ser bem objetivo. Uma coisa que você bate o olho e já entende o que é. Comprar um sabonete para minha mãe. Mas aqui eu posso vir escrever qual a marca do sabonete, qual o tamanho do sabonete, onde que eu vou comprar, como é que eu vou comprar, o que eu tenho que fazer depois, tudo isso aqui. Tá? Se é para eu entregar na casa dela, se não é, eu descrevo tudo aqui na descrição. Tá? Consigo também colocar uma data de entrega, por exemplo. Eu tenho que comprar para minha mãe até tal dia. Então eu ponho lá, até dia 25. Tá? Por mais que eu acompanhe aqui, ó, ações próximas, eu sei que tem um limite. Ações próximas mas tem um limite. Eu não posso também ficar só pensando que ações próximas e esquecer de resolver isso aqui, porque a mamãe falou que ela precisaria disso aqui até dia 25. Né? Beleza. Então tá, eu tô lá no meu dia a dia, resolvendo todas as minhas tarefas do dia. E a secretária chega e fala assim, você precisa telefonar para o seu amigo. Aí eu vou, simplesmente, eu não vou nem resolver, não vou nem pensar. Eu vou pensar o seguinte, perguntar o seguinte, demanda menos do que 2 minutos para fazer? Se demandar menos que 2 minutos, eu já resolvo na hora, nem anoto nada. Se demandar mais que 2 minutos, eu corro aqui e anoto, ó, telefonar para João. Pronto, deixei lá. Eu não me preocupo com isso aqui, tá? Então, no decorrer do dia, vocês vão ver que à medida que vocês vão resolvendo as coisas aqui das tarefas do dia, vai aparecer mais coisas também para fazer. A gente é bombardeado com muitas informações, tá? Só que você não vai resolver nada disso, não. Você só vai resolver o que é a tarefa do dia. Mas se porventura chegou alguma coisa que é urgente, vamos supor, demora mais que 2 minutos, você não pode resolver na hora. Mas também você não pode deixar para outro dia, você não coloca nem tarefas do dia não, você coloca como urgente. Colocou como urgente, separa o que você está fazendo aqui, se der, e já resolve. Então assim que der, você para as coisas que você está fazendo nas tarefas do dia e resolve os que são urgentes. Resolveu o que é urgente, você já vai arquivar ela, ou excluir, ou só arquivar. Quando você só arquiva, você consegue acessar ela aqui depois, ó, e ver itens arquivados. Você pode até ou enviar de volta ao quadro, tá vendo? Que ele retorna para lá, né? Arquivar, ou excluir de vez. Se você quiser excluir de vez, é só vir aqui e excluir, ó. Tá? Isso é uma opção de segurança do sistema, porque sem querer, às vezes você só clica lá em arquivar, e aí depois não era para excluir, né? Então ele deixa ali guardadinho, depois você acessa aquilo. Então, pessoal, durante o dia você vai sendo bombardeado com muitas informações. Então a forma que o David Allen encontrou para você ficar com sua mente aliviada, sem ficar tendo que lembrar de tudo ao mesmo tempo, é justamente esse o segredo. Quando chegar a informação, você já corre e anota. Não espera não, corre e anota. Anota na caixa de entrada que fica tudo resolvido. Porque você sabe que é um lugar seguro
que está sincronizado com a internet e com a nuvem, e que qualquer horário, pode ser pelo celular ou pelo computador, você pode acessar que as informações estão lá. Então, todo dia à noite, por exemplo, eu prefiro o horário da noite, que está mais tranquilo, eu organizo todas as minhas tarefas, tanto da caixa de entrada, quanto das ações próximas ou outras, né, para as tarefas do dia que eu vou ter que resolver no dia seguinte. Tá? Então imagina que hoje é terça-feira à noite e amanhã, quarta, eu preciso já começar o dia sabendo o que eu tenho para resolver. Então terça-feira à noite eu estou aqui realocando as coisas. Ó. Então essa aqui eu quero resolver amanhã, essa aqui também. Eu preciso conversar com meu irmão, vamos supor que eu quero resolver amanhã também. Essa outra aqui, que chegou hoje, terça-feira de tarde para mim, eu não vou resolver amanhã. Vou deixar aqui ações próximas, porque talvez eu precise resolver ela, não sei o dia ainda não, essa semana, mas não é tão longe. E essa outra aqui não, vai para talvez um dia. E essa aqui foi uma informação que eu baixei da minha caixa de e-mail, já caiu direto na caixa de entrada, porque tem essa opção. Eu vou e jogo aqui, ó. Arquivadas referências. Inclusive eu criei duas aqui sem querer. Vou arquivar essa lista. Pronto. Como é que é isso aí, né? Você falou que tem uma forma de caixa de entrada e não sei o que. Olha só, lá no meu e-mail eu consigo encaminhar um e-mail para cair direto na caixa de entrada. E isso é fantástico. Por quê? Olha só, aqui em mais, quando eu vou no menu aqui desse meu quadro, eu tenho aqui a opção de configurações de e-mail para quadro. Ele me dá aqui um link que é um e-mail gigante aqui, mas que se eu clicar duas vezes e dar um Ctrl+C aqui para copiar, olha o que ele tá, esse e-mail de onde que é. Ele é da caixa de entrada, tá vendo? Da caixa de entrada, deixa eu ver aqui onde é que é isso aqui, posição, parte inferior, ou no topo ou inferior. Eu posso deixar no topo e gerar um novo e-mail. Então, agora, toda nova mensagem vai chegar na caixa de entrada e no topo. Eu copio isso aqui, vou lá no meu e-mail, Gmail, aliás, não é nem no Gmail, é nos meus contatos, né? Eu tenho aqui os contatos de e-mail e vou adicionar um novo contato chamado Trello e o e-mail, para que toda vez que chegar um novo e-mail na minha caixa e ele for importante, eu vou simplesmente encaminhar ele para a caixa do meu Trello, para eu resolver assim que der. Né? Então como é que eu vou fazer aqui? Ó? Vou criar um novo contato, digitar o nome Trello, tá? Vou mandar criar e vou digitar um e-mail. E-mail, salvar. Pronto, resolvido. Tá? Trello, salvar. Como é que vai funcionar isso aqui na minha caixa de entrada? Imagine lá que eu recebi um e-mail. Vamos ver aqui um e-mail. Eu não tenho nenhum e-mail nessa caixa de entrada, mas vamos lá. Spam, importante, aqui. Bem-vindo ao Trello. Chegou esse e-mail para mim. Imagina que é uma coisa muito importante, eu preciso resolver, mas não consigo resolver agora. Eu estou no meio do meu dia aqui, resolvendo um monte de coisas, tarefas do dia, mas eu não consigo resolver agora. Eu simplesmente abro esse e-mail, vou lá na opção de encaminhar e digito Trello. Quando eu digitar Trello, já vai aparecer aquele e-mail para mim. Eu dou um OK e mando enviar. A grande sacada aqui é o que? Eu consigo ir esvaziando, de certa forma, a minha caixa de entrada, as coisas que eu tenho para resolver na caixa de entrada do e-mail e realocando elas para junto do meu sistema de organização de tarefas. Então não são só as tarefas pessoais mesmo, do dia a dia, físicas, não. As que chegam no e-mail também, todas as informações que são para resolver, não ficam lá esquecidas no e-mail, não. E você não precisa ficar abrindo o e-mail toda hora. Ela já chega aqui, ó. Então, automaticamente, no meu e-mail, eu consegui encaminhar para minha caixa de entrada, através daquele e-mail ali que eu peguei, tá? Então tá aqui, bem-vindo ao Trello, que é aquele e-mail lá, então ele já vem aqui na descrição, toda a informação do e-mail, link, coisas que vem, tá tudo aqui. Então se eu precisar resolver isso depois, eu já consigo. Então eu simplesmente vou colocar, quando for no final do dia, né, à noite, eu vou lá, vou falar, agora eu vou organizar minha caixa de entrada, que tá cheia de coisa para resolver, para amanhã ou depois. Então eu vou organizar aqui. Né? Então eu já coloco lá minha etiqueta. Isso é para resolver aonde? É para resolver na faculdade. Tem alguma pessoa que eu tenho que procurar lá? Tem o diretor da faculdade que chama José. Então eu vou criar a nota chamada José
que aí eu sei que eu tenho que resolver com José na faculdade. Aí quando eu tiver, né, já a opção, vamos supor que eu simplesmente falei que é ações próximas, né, ou ações do dia, eu escolho que dia que eu vou resolver e tudo, né? A única coisa que eu não redefino com o GTD é o horário certinho para resolver, porque as coisas vão acontecendo durante o dia e você se perde nos horários. Então o ideal é simplesmente você ter a lista aqui formada para as coisas que você vai resolver naquele dia. Porque o que acontece normalmente, gente? A gente cria uma lista de tarefas e essa lista de tarefas é assim, ó. Tem todas as tarefas numa lista só. Normalmente é assim, quando não é pelo método do GTD, né? Tem todas as tarefas numa lista só. E aí, como é que você fica durante o dia? Toda hora você termina a tarefa e fica assim, ó. Procura e não sabe o que você resolve. E vai em uma, vai na outra e abre uma. Não é essa, fecha. Começa a fazer essa, mas não dá tempo. E aí você faz a outra, porque você lembrou que essa outra é para uma reunião. Então, não é nada eficaz você tiver só um lugar para colocar as tarefas. O ideal é você alocar o que é próximo, que daqui amanhã ou depois já vai vir para tarefas do dia, o que é projeto, o que é tarefas de algum dia, o que é projeto, que é o meu lá aprender o inglês, e assim vai, tá? Então, basicamente, o método GTD é esse. A forma que eu acho que vai ser mais eficaz agora para vocês aplicarem esse método, é utilizar ele no aplicativo do Trello no celular, tá? Inclusive tem um widget lá dele que você deixa um íconezinho na tela que já é para adição de novas tarefas, e ele tem a opção de você já tirar foto. Então se você tem um documento, por exemplo, que você quer simplesmente salvar esse documento, você vai só tirar uma foto desse documento e vai anexar lá como uma nota. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí. O método GTD ele é até muito mais do que isso. O livro é muito interessante, eu aconselho a leitura, tá? E eu aconselho a prática, principalmente desse passo a passo aqui, tá? Que eu expliquei, e seguindo todas essas fases, que é primordial. Coletar os dados diariamente, o tempo inteiro, isso aqui é principal. Vocês vão o tempo inteiro, vai chegar informação, vocês não guardem na cabeça. Tentem pegar o hábito de coletar esses dados e já mandar direto para a caixa de entrada do Trello, tá? Direto. Chegou a pessoa, passou uma tarefa para fazer ou só mandou um recado, já pega o celular, adiciona uma nota que já vai cair direto na caixa de entrada lá, né? Já configura lá para cair na caixa de entrada e pronto. Deixa para resolver mais tarde o que você vai fazer com essa informação. Você não precisa preocupar com ela agora, né? Simplesmente alivia a sua cabeça. Tá? Depois dessa fase de coleta, que ela é diária e constante, você tem a fase de processar o dado, saber se é para fazer, se não é, se é para jogar fora, né? Lembra se é para jogar no lixo lá, se é para deixar para talvez um dia ou referência, né? E se não for nenhum dessas, se é um projeto ou se demanda ação, que é menos de 2 minutos. E se não demandar ação com menos de 2 minutos, for com mais de 2 minutos, você vê se você pode delegar para alguém, né? Ou você mesmo fazer. Lembrando que a de delegar, você pode criar uma lista lá com o nome de aguardando ou tarefas delegadas e deixar, né? Acabei não explicando lá sobre isso, mas tem essa opção também, que aí você já deixa o nome da pessoa como referência e toda vez que você tiver que cobrar da pessoa essa informação, você tem lá na lista, por exemplo, de delegadas. Vou até exemplificar aqui para vocês. Aqui, ó, aguardando. Então você vai colocar aqui uma tarefa, por exemplo, pedir secretária para comprar passagens. Então vamos supor que você já pediu para a secretária para ela comprar passagem. Você foi lá e adicionou a etiqueta com o nome dela lá, Joana, tá? Criou lá. Então Joana ficou de comprar passagem para você até dia 30. Então pronto, tá lá, você não precisa preocupar. Você já delegou para ela e já deixou essa informação lá, né? Então o que você vai fazer? De vez em quando você vai falar: o que eu tenho para resolver com minha secretária? Joana. Opa, não é arroba não. Hashtag Joana. Você vai colocar aqui e vai aparecer todas as listas que tiver com o nome de Joana. E aí você vai olhar uma por uma o que ela já fez, o que não fez. Cabe a você
com esse conhecimento aqui, revisar, principalmente isso, revisar o tempo inteiro todas as notas que você anotou aqui nesse processo, tá? Todas as atividades, elas precisam ser revisadas sempre. E o que não pode faltar nunca é a revisão diária, de preferência no período da noite, para que você organize as tarefas para que na manhã do dia seguinte você já inicie o dia sabendo quais são as tarefas que você precisa fazer durante aquele dia, tá? Chegou a informação nova durante o dia, coleta, deixa na caixa de entrada. Quando for à noite, processa e organiza, tá? E revisa ainda assim as tarefas daquele mesmo dia, para que você construa uma nova caixa lá de tarefas do dia, para que no dia seguinte você já acorde novamente sabendo o que você tem que fazer, tá? Lembrando que projetos, eles são prazos com tempos maiores, são ações futuras e você precisa também revisá-los para que você tome medidas e ações menores que vão estar durante tarefas do dia ou próximas ações para que ele se conclua, tá? Então você tem que lembrar de separar elas em pequenas ações, tá? As ações para concluir os projetos. E é isso, pessoal. Garanto para vocês que com a aplicação aí, né, e com o estudo mais aprofundado um pouco do método GTD, vocês vão conseguir ter uma vida com muito menos estresse, principalmente em questão de datas atrasadas, compromissos esquecidos, né, ou excesso de informação, excesso de tarefas para você fazer durante o dia, que na verdade você acha que precisa fazer aquilo tudo, porque você fica olhando para aquela lista enorme de coisa para fazer. Mas muita coisa que está ali não precisa ser feito hoje, pode ser feito um dia, talvez um dia, ou tarefas próximas, daqui uns 2, 3 dias, e aí todo dia à noite você vem realocando o que é para você fazer no dia seguinte. Feito isso, garanto para vocês, vai ser muito mais fácil lidar com essas tarefas e com as questões, né, de organização do tempo aí durante o dia a dia de vocês, tá? Se precisar de alguma coisa, pode entrar em contato comigo, tá? O meu e-mail pessoal é nelsonrochacampus@gmail.com. O meu e-mail institucional é nelson.rocha@ifnmg.edu.br, que é de Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, né? E tem o e-mail profissional do meu escritório, que é o contato@sertãoarquitetura.com. Eu acho que aí agora fica fácil de me encontrar, né? Peço também que quem tiver interesse visite o site www.sertãoarquitetura.com para conhecer um pouco do nosso trabalho lá do escritório de arquitetura, ok? Obrigado a todos, fiquem com Deus e bons trabalhos aí com o método GTD.